Olá, companheiras e companheiros, sejam bem-vindos e bem-vindas ao 16º programa A Arte e Resistência. É um grande prazer estar com vocês aqui novamente. Este programa que vocês já conhecem, um programa que eu converso com alguns dos grandes nomes, dos maiores nomes da arte brasileira, de diversas áreas da arte brasileira, sobre arte, sobre política, sobre sociedade e, sobretudo, sobre o poder transformador que a arte possui, o potencial infindável que ela possui para transformar o ser humano e as sociedades. Se você ainda não conferiu os programas anteriores, não deixe de checar. Eles estão todos listados aqui na TV 247. No link aqui embaixo, você encontra a playlist do nosso programa. Rapidamente, eu vou falar para vocês com quem que eu já conversei. Com o Caco Ciocler, com o Sérgio Manberti, com o Chico César, José Roberto Aguilar, Renato Aroeira, Tom Zé, Paulo Betti, Zé Cabaleiro, Elisa Lucinda, Lucélia Santos, Bem-vindo Sequeira, Jaques Morelenbaum, Zé de Abreu, Paulinho Mosca, Carlos Latufi, e todos os programas estão muito legais, não deixe de conferir, vale muito a pena. É uma documentação maravilhosa que estamos fazendo sobre os artistas que lutam contra o nazifascismo, o neonazifascismo que tomou o Brasil, e é isso que nós devemos fazer enquanto artistas. Não deixe de seguir o Arte e Resistência no Instagram também, vale muito a pena, certo? E vocês vão certamente gostar do próximo programa que nós temos aqui diante de nós. Vamos a ele, mas antes de mais nada, vinheta. E hoje eu tenho o grande prazer de conversar com um grande nome da música brasileira, da música contemporânea brasileira, experimental brasileira, ou diversas outras conceituações que a gente poderia utilizar para descrever a música deste personagem que eu vou apresentar aqui. Tenho o prazer de chamar meu amigo Lívio Trautenberg. Fala, Lívio. Então, tudo bom? Prazer em estar aqui contigo. Prazer é meu caro. Bom, hoje vamos conversar bastante sobre todas as complexidades e as dores da música contemporânea, da arte contemporânea, e sobretudo em épocas de obscurantismo, né? Então, eu quero te perguntar, antes de mais nada, como que você está lidando com essa questão da pandemia? Óbvio, a pergunta sempre é essa nesse momento, porque estamos todos imersos em épocas pandêmicas, né? E me diga, como que você está de saúde, de emocional, de criatividade, como que é a questão? Oi, Jean. Obrigado pelo convite. Bacana bater esse papo contigo. Sabe, a gente está, eu como compositor, numa faixa que, mesmo sem pandemia, já sofria bastante com uma certa discriminação cultural que esse país promove, não é? E que realmente joga as migalhas para a arte experimental, para a arte contemporânea, para a arte que está buscando ampliar a sensibilidade, o entendimento no dia a dia e que busca ampliar a sensibilidade das pessoas, não apenas reiterar ou entreter, né? Então, mesmo antes da pandemia, o tipo de poética que busca ampliar as experiências já tinha um espaço bastante reduzido, bastante difícil. Então, eu estou nessa área há uns 40 anos, e nesses 40 anos eu já passei por muitos altos e baixos.
O país passou. Claro, a gente faz parte desse país e, a despeito do que muita gente acha, o artista contemporâneo ele está com os pés fincados no agora, no hoje. Ele não é um artista que fica lá na famosa Torre de Marfim, não. Ele está justamente buscando traduzir os acontecimentos e as sensações do contemporâneo, do agora. Então, as dificuldades sempre foram no sentido, especialmente aqui no Brasil, de mostrar o quão necessário é você ter um olhar livre para o que está acontecendo à tua volta, né? E buscar experimentar novas opções, novas situações e novas linguagens, lidando com o dia a dia, e não como uma fuga ou como um escapismo, mas pelo contrário, buscando um diálogo com o que está acontecendo. Porque você sabe, já muito do que a gente chama de arte, ela é, na verdade, a reificação de uma tradição que não tem nada a ver realmente com tradição, porque o único fator da tradição que é constante e que a gente pode chamar de tradicional é a mudança. Quer dizer, dentro do movimento do que a gente chama de tradição, o único elemento que se repete ao longo dos tempos é a ruptura, é a mudança. Então, a essência da tradição é a mudança. A gente tem que pensar nisso. E aí, então, o que acontece? Quando vem a pandemia, os poucos espaços, os poucos organismos aqui, instituições no país que ainda jogavam uma migalha para a gente, pararam. Então, imagina, o compositor, finalmente o compositor se igualou ao intérprete, ao músico executante. Ficaram todos sem trabalho. Porque antes era só o compositor que ficava sem trabalho. O executante ele tem um certo mercado de trabalho, não é? Então, nos igualamos na lona, o que é muito triste. Então, não há como você manter uma sanidade mental olhando em volta e vendo a terra arrasada. Então, tem sido um ano muito difícil, realmente muito difícil. A gente busca não parar totalmente, porque senão você fica doido, né? E buscando agora, com o que foi um sopro no nosso contexto, que o Congresso aprovou, aquela Lei Aldir Blanc, que realmente foi para a gente foi o único movimento de apoio que a gente teve desde o começo da pandemia, concreto, não é? Que foi um apoio para você criar, para você fazer o que você faz, e não apenas essa coisa de auxílio emergencial, que é uma coisa muito importante para as pessoas, mas no nosso caso, o importante é estar em ação, estar em criação, estar fazendo. Sem dúvida, a problemática da arte e, sobretudo, da arte contemporânea agora se potencializou por causa de toda uma desestruturação da visão da arte e da cultura como um todo na sociedade, né? E isso, na verdade, não é só a pandemia é um momento, né? Mas isso é praticamente consequência da escalada neoliberal do mundo também, né? Mesmo aqui na Alemanha, a gente vê, quando comecei aqui o meu doutorado, há 16 anos atrás, era diferente, né? Mesmo aqui na Alemanha, tinha mais espaços, mais lugares, mais dinheiro, mais investimento, mais atenção, mais consideração pela arte, pelo criativo, e aos poucos a gente vai vendo como isso se desconstrói. Logicamente, aqui é incomparável ainda com relação ao Brasil, que realmente se encontra num estado calamitoso em todos os pontos, né? Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, Lívio, você, enquanto criador, enquanto compositor, você é intérprete também, né? Como que você pode
olhar para trás e descrever essa transformação do Brasil na última meia década, né? Porque parece que é pouco tempo, mas já foi 5 anos do golpe, né? E é lá que começa a mudar radicalmente, e aí a gente sabe que vai ladeira abaixo em todos os sentidos sociais. Como é que você pode me descrever a sua experiência pessoal a partir do golpe? Como é que, não somente com relação aos espaços que se fecham e se limitam, mas com relação à reação mesmo da cena artística e musical brasileira? Olha, se você pensar que realmente são 5, 6 anos, né, de 2015 para frente, que a coisa começou a cair com o impeachment, o golpe em cima do governo da Dilma Rousseff, depois o governo do Michel Temer e agora esse governo inacreditável, só que ele não é inacreditável. Eu costumo dizer isso. Eu, moleque, sempre andei muito na rua, sempre fui um cara da rua. E eu ia nos botequins tomar meu café da manhã, tomava minha média com pão com manteiga. Então eu frequentei muito os botecos e os bares da periferia aqui de São Paulo. Eu morava naquela época num bairro afastado, e eu sempre vi o Bolsonaro. Essa é a imagem que me volta e meia retomo na cabeça. Eu sempre vi Bolsonaros. Os Bolsonaros no Brasil sempre existiram. Bom, começa lá em 1500, mas os Bolsonaros da classe pobre é que sempre me impressionaram mais. Fruto da ignorância, dessa ignorância que o regime militar foi cada vez mais conscientemente cultivando. Quer dizer, o desmonte da educação pública nesse país foi o grande projeto da ditadura militar. E a gente colhe os frutos desse desmonte na eleição direta. Por ironia, na eleição democrática. A gente vai colher gerações que foram se forjando na ignorância, no desamparo, e, ao mesmo tempo, com um forte componente em relação às classes médias e altas de evidente uma sensação de não pertencer a esse país. Então, todo esse movimento de desmonte da educação pública na ditadura foi acompanhado da criação de um imaginário que a Rede Globo promoveu e que torna essas classes populares e sem renda, né, espectadores de uma vida abastada, que é a vida das telenovelas, que a gente não pode ignorar como forjou o imaginário popular a Rede Globo nos últimos 30, 40 anos. Então, existe nessas classes populares uma parte considerável delas que tem um ressentimento muito grande em relação ao país, porque sabe que não pertence a elas esse país, e não é delas, e não é para elas, é para elas se manterem sempre abaixo. E isso respingou, inclusive, foi muito bem manipulado por esses caras, especialmente o governo Bolsonaro, com relação à classe artística, quer dizer, essa criminalização do artista faz parte desse projeto de ignorância e de manipular esse ressentimento que as classes populares e que a parcela que vota na direita e na extrema-direita sente-se reconfortada ao ver como os artistas são criminalizados, como a cultura, existe um discurso aqui que diz, vai lá pegar dinheiro da Lei Rouanet. Primeiro, que a Lei Rouanet sempre foi para os mesmos, nunca foi para os artistas, sempre foi para produtores de arte, nunca foi para artista. Artista mesmo não conseguia dinheiro na Lei Rouanet, sabe?
porque exigia uma certa estrutura e depois um certo lobby lá dentro dos ministérios, sejam quais forem os ministérios, em quais governos. É uma estrutura estatal muito direcionada para um certo tipo de atividade cultural. Tanto que você vê que a grande maioria dos projetos que foram contemplados por Lei Rouanet foram projetos ligados aos musicais norte-americanos que eram reproduzidos aqui, né? Enfim, mas não se pode criminalizar a lei, tem que se aperfeiçoar ela e se tomar conta da lei. Quer dizer, os artistas tomarem ela para si. Então, o que acontece aqui agora? A gente tem uma verdadeira criminalização do artista em geral, né? E os reflexos disso é que a gente tem essa parcela grande da população que vota na direita, vota no conservadorismo, mesmo que seja de centro-direita, e que o grande risco que eu vejo é isso ao longo do tempo, se for estendido ao longo do tempo, realmente se tornar um caldo de que cultura passa a ser realmente só essa coisa do entretenimento, definitivamente, do entretenimento e do entretenimento conservador. Agora, eu tenho só um depoimento para te dar sobre a Alemanha, né, que eu trabalho na Alemanha desde 91. Sim. Na época, foi logo pós-queda do muro. Eu era contratado para trabalhar na Alemanha, ia trabalhar, os meus contratantes não tinham grandes problemas em chamar um estrangeiro. Aos poucos, a restrição à chamada de estrangeiros foi sendo feita no bolso do produtor. Se criou aquela lei do imposto de solidariedade com relação à Alemanha Oriental, né, o imposto da integração, que existe até hoje. E esse imposto incidiu de uma forma muito forte nos contratos para estrangeiro, porque logo depois, uns 4 ou 5 anos depois, foi feita uma outra lei que sobretaxava a contratação de estrangeiro pelos teatros estatais, né? E mesmo pelos produtores privados, eles também tinham que recolher. Então, mesmo a Alemanha, que tem uma estrutura da cultura bem mais sólida e bem mais inteligente e que funciona, de certa forma, como a Sociedade de Autores, né, a GEMA, que parte do dinheiro que ela arrecada com a música popular, ela destina a música, vai ser chamada assim, que eu odeio esse nome, música de concerto, a chamada música escrita, vai saber, que não seja o Schlagermusik, a música brega, ou a música popular, né, mas ela pega uma parte desse dinheiro e destina a programas que incentivam composição, os intérpretes, mas mesmo assim na Alemanha, eu senti de 91 até hoje um grande fechamento com relação aos estrangeiros, muito forte. Sem dúvida. Você complementou o que eu disse, né? Realmente, não somente existe um fechamento mundial com relação à arte, e isso tudo coincide com a ascensão do neonazifascismo no planeta, né? Está tudo interligado, e com o crescimento do capitalismo cada vez mais, o moderno capitalismo selvagem, dentro dos fundamentos do neoliberalismo, tudo isso está dentro do mesmo balaio, né? E, sem dúvida, na Alemanha respingou durante um bom tempo depois da queda do muro, com relação à questão dos estrangeiros também. Por outro lado, né, só para fechar esse arco da Alemanha, aquela velha história de que o povo alemão não se sustenta somente por si só, em termos produtivos, inclusive em termos culturais, continua sendo verdade. Né? Então, se você vai na universidade hoje, tem grande chance de você assistir um concerto que tenha 80% de estudantes estrangeiros e 20% de alemães. Né? Então, assim, é um jogo que vai sendo jogado
mas no fim das contas, em suma, a Alemanha é sem dúvida ainda possivelmente o melhor lugar para se ser um artista. Então, eu me sinto privilegiado em estar aqui e fico sempre feliz em saber que você sempre tem projetos aqui e tudo mais, assim como outros companheiros da arte também. Eu quero te perguntar uma outra coisa para contextualizar aqui para o amigo do Brasil 247, que assiste a gente no programa Arte e Resistência e tudo mais. Antes eu vou explicar para o ouvinte, que é o seguinte: o Lívio, ele é um músico com muita história no cenário musical brasileiro, conhece todo mundo, sempre que a gente conversa, eu adoro ouvir as histórias dele, tem muita história boa. E tive o prazer também de tocar com o Lívio recentemente, no evento Judias e Judeus com Lula, que nós fizemos. Isso aí, Mazel Tov. Prost. Em janeiro de 2020, 2 meses depois do presidente Lula ter sido solto. Então, nós tivemos o prazer de convidá-lo num evento maravilhoso no Sindicato dos Químicos. Foi muito legal. Foi muito legal. Eu fui um dos organizadores e tive o prazer de fazer a música também. Então, a gente montou uma banda, conjunto de câmara, pequena orquestra misturada. Eu, o Lívio, a Lucila, irmã do Lívio, e o Emerson Boy, e fizemos um som bem misturado lá para o presidente Lula, para o Haddad, para a Glaze, Suplicy, estava todo mundo lá, e foi um momento maravilhoso, que fica na história mesmo. E então isso é uma história que eu queria contar para o pessoal do 247, e vou passar para você, Lívio, para você contar um pouquinho da memória que você tem desse evento histórico que mostrou a organização dessa parte da comunidade judaica que é progressista e é muito ativa, né, na parte da resistência. E que memórias que você tem passado mais de um ano já? Olha, sobretudo, esse evento foi bastante significativo porque ele reuniu os progressistas judeus, né? Os judeus progressistas, ou progressistas, eu prefiro a ideia de progressistas judeus, porque a comunidade judaica em São Paulo, no Rio de Janeiro, que são as maiores, em Porto Alegre, são muito conservadoras, em geral, aqui no Brasil. Mas existe uma tradição cultural muito forte de pessoas da comunidade judaica que extrapolaram, que saíram desse nicho, do que a gente chama de nicho da comunidade, que é muito conservador, né? Então, para mim, judeu, sempre a palavra progressista veio antes da de judeu, porque os judeus com quem eu tive contato, começando pela figura do meu pai, o Maurício Trachtenberg, que era um judeu anarquista, totalmente desligado da comunidade, daquela comunidade conservadora, né? Mas entre outras pessoas, como Jacob Ginsburg. Jacob Ginsburg era a minha referência cultural da comunidade judaica ou da cultura judaica aqui. Então, pessoas que têm um perfil muito progressista, muito aberto, né? Dessa grande tradição judaica que a gente chama na cultura, né? E é importante ver que, de certa forma, a minha geração e a geração seguinte tem também figuras judeus que estão ligados a esse pensamento progressista, que não ficou na geração do meu pai, do meu avô, enfim, que, de certa forma, conseguiu se transmitir que a ideia de judaísmo e do judeu, ela vai além da religião, ela é uma tradição de conhecimento, de cultura. O Jacó sempre me dizia, olha, sabe por que os judeus têm essa força tão grande na ciência, na cultura, nas artes?
porque eles são obrigados a se alfabetizar sempre. Não existia um judeu analfabeto. Então, aí me lembra uma teoria do Décio Pinhataro que fala da quantidade surge a qualidade. E realmente, não é? Então, esse encontro naquela noite, para mim, foi especialmente feliz por isso, porque eu pude ver os pares judeus progressistas ali reunidos e em torno de uma ideia que extrapola a comunidade judaica, que pensa no país e não no gueto, né? Sabe? Isso é extremamente importante. Exatamente, você descreveu muito bem. Realmente foi uma iniciativa da comunidade judaica, mas extrapola os muros do gueto, e justamente tanto é que lá, para começar, o público, as pessoas que estavam no público, era uma mistura maravilhosa de todos os tipos de pessoas, provavelmente metade judeus, metade não judeus, né? E no palco a gente colocou representantes de todas as minorias, né? Então tinha indígenas, tinha gente de todas as religiões, tinha representantes LGBT+, e tudo mais, e eu tive a oportunidade de entregar a carta em mãos ao presidente Lula, e foi um momento realmente que fica marcado na história, sobretudo na história brasileira, e na história da resistência que todos nós estamos traçando incansavelmente, né, porque é assim que tem que ser em tempos obscuros como esse. Lívio, você já puxou um assunto que eu ia te perguntar aqui, e eu vou falar também isso para o amigo do 247, que é o seguinte: o Lívio é filho de um dos mais importantes sociólogos e professores brasileiros do século XX, né, que é o Maurício Trachtenberg. E é um educador, né, um teórico da pedagogia da libertação, a pedagogia libertária, né, e alguém que passou pela questão da ditadura e tudo mais. Lívio, conta um pouco para a gente quem era o seu pai, qual a importância do seu pai, embora ele não fosse artista, ele gerou você, sua irmã também, como artistas e tudo mais, e qual que era a importância dele para a geração dele, em termos de pensamento, em termos de desenvolvimento intelectual e de luta por uma sociedade mais justa. Olha, não é fácil, porque o Maurício tem várias facetas. Ele era uma pessoa que sempre estava aberto a novos conhecimentos e a revisões de conhecimento, que eu acho que talvez seja uma coisa importante da gente sempre colocar. Está sempre em revisão, está sempre se questionando e não se petrificando. Não. Então, na verdade, o grande prazer da vida dele era dar aula, era orientar as pessoas. Esse era o grande prazer dele, era ver as pessoas avançarem, ampliarem os horizontes. E para isso ele fazia tudo o que era possível, ajudava de todas as formas possíveis. Eu digo possíveis mesmo, desde ajudas materiais, dando dicas, indicando. Ele sempre foi uma pessoa muito aberta também por ter tido uma infância muito difícil. Quer dizer, ele frequentou a escola só no primário, já teve que trabalhar, porque ele vem de uma família muito pobre, lá do Rio Grande do Sul, que mudando para São Paulo, tem uma vida muito difícil ali no Brás, não é? Então, ele, com 13 anos, ele já trabalhava num laboratório de farmacêutico, carregando remédio, caixa de remédio, e o interesse dele pela cultura. Eu vou aqui lembrar uma passagem que ele sempre contava, que ele era proibido pela família, pela mãe, de ler, de estudar, porque estudar era uma coisa que não levava a nenhum lugar para aquela cabeça daqueles judeus camponeses que vieram dos pogroms da Ucrânia, da Romênia, da Bessarábia. Então, para eles, o estudo não era um valor, nem viam como isso podia se converter num valor material. Então, ele era proibido de estudar. Aí ele conta que ele subia no telhado do Sobradinho, lá no Brás, e ficava lendo, escondido no telhado. Então,
você vê, o proletário judeu aqui no Brasil sofreu muito, e foram muitas famílias proletárias judias, né? Os judeus não são só os Laffer, os Klabin, os Pfeffer. Essa é a elite, né? O Segal da vida. Existem muitas famílias que imigraram para cá, vindas do Sul primeiramente, né, e depois se estabelecendo em São Paulo, que eram proletárias. Então, o meu pai sempre valorizou muito essa questão de como eu posso ajudar a pessoa, além de intelectualmente, encontrar para ela um caminho de subsistência, de sobrevivência. E, por outro lado, sempre uma pessoa que questionava muito as ideologias, tanto de esquerda quanto de direita. Ele abandona o Partido Comunista com pouco tempo de militância, vai ao Partido Socialista, lá conhece o Antônio Cândido, que dá a ele uma grande força, no sentido de arranjar indica a ele uma lei na USP que possibilitava a pessoa a fazer o vestibular, mesmo não tendo o ensino anterior. Então ele escreve um livro, Planificação, Desafio do Século XX, que possibilita ele a prestar o vestibular na universidade. Então esse caminho autodidata dele me influenciou muito, e é um caminho muito difícil, e que ou você tem vocação para isso, ou você não tem. Então, quando alguém vem para mim e fala, puxa, eu estou pensando em ser autodidata, talvez eu vou ser autodidata, não quero mais largar a escola, eu falo assim, não faça isso, você já não é um autodidata. Se você está pensando em ser um autodidata, é porque você não é. Porque o autodidata, por vocação, ele vai, e quando ele percebe, ele já está no meio do caminho. Ele olha para trás e fala, nossa, eu já cheguei até aqui de uma forma autodidata. É uma realidade. Então, o Maurício, ao mesmo tempo, era muito generoso com os alunos. Então, a grande vocação dele era ser professor. Era o grande prazer da vida dele, preparar os cursos e tudo. Dentro dessa perspectiva não ortodoxa, sempre abordando os temas históricos, políticos, de educação, de uma forma não ortodoxa. A bibliografia dele pode ser encontrada, foi editada, os textos dele, pela editora da Unesp, são 11 volumes, podem ser encontrados, quem tiver interesse, na editora da Unesp. Eu lembro que eu era adolescente, alguma coisa assim, e eu me deparei, em algum momento, a primeira vez, acho que eu vi o nome de vocês, da sua família, foi com uma frase que me marcou para sempre, eu nunca esqueci, depois eu fui entender o que era o livro e tal. Eu me deparei com um livrinho magrinho, chamado A Delinquência Acadêmica, o poder sem saber, o saber sem poder, né? E indico muito para os leitores, os ouvintes aqui do nosso programa, e vocês verão o quão atual é todo o universo de pensamento do Maurício Trachtenberg. E vou aproveitar também e colocar aqui um adendo ao que o Lívio falou sobre essa questão dos judeus proletários, pobres, né? Porque eu sei que os estereótipos, a desinformação acerca do judaísmo e dos judeus é imensa, é um problema, uma doença da sociedade, né? Que nunca deixou de existir e continua existindo e continuará, né? Então eu quero também contar uma coisa para o pessoal que está nos assistindo sobre a Alemanha também, que provavelmente muita gente não sabe. Essa ideia de que os judeus são ricos, sobretudo num país rico como a Alemanha, e que dominam a elite, é simplesmente irreal. Eu convivo aqui diariamente com os judeus, e eu afirmo para vocês que a maioria dos judeus aqui na Alemanha, no momento,
é pobre, realmente pobre. Por quê? Porque 95% dos judeus vieram da União Soviética, né, há 30 anos atrás. E o pessoal é imigrante, é um pessoal que veio sem nada, que recomeça a vida, e agora a gente vê os filhos desse pessoal indo para a universidade, mas o pessoal assim é pobre, ignorante. Então, que nem o Júlio, que nem o Lívio muito bem colocou, a ideia do Safra, do Samuel Klein e de todos esses outros bilionários, eles são também 0,1% de todos os judeus do mundo, não é, Lívio? Então isso é uma coisa que é sempre importante quebrar, né, em termos de estereótipo, né? Fica esse estereótipo. Você vai nos Estados Unidos, a mesma coisa. 99,9% dos judeus americanos são pobres. São classe média baixa quando são. Né? Você vai no Brooklyn, lá em Nova York, você vê isso. Você aqui no Brasil, e isso em geral, eu acredito. É uma coisa geral. Mesmo em Israel, eu já tive em Israel, você vê o nível de vida das pessoas para padrões europeus e ocidentais é de classe média baixa. Então, essa questão de ligar o judeu à riqueza material é mais um argumento desse antissemitismo, que reifica esse antissemitismo, né? Agora, que a gente tem que dizer uma coisa, grande parte da imigração judaica é de camponeses, que vieram do leste da Europa, da União Soviética, da Rússia, enfim, são pessoas de baixa escolaridade. Essa é a geração do meu avô, era essa do meu bisavô, e o meu pai começa a fazer uma transição no meio urbano, em que a geração seguinte chegando, meu irmão é físico, é professor universitário, eu mesmo já fui professor universitário, ninguém é perfeito, né? Pois é. A minha irmã é professora universitária também. Quer dizer, é uma geração seguinte que ultrapassa que não se reconhece dentro do gueto, né? Não reconhece o gueto como espaço de vivência, né? E quer estar junto com a sociedade como um todo, né? E na música, eu acho que falta fazer falta a gente capturar toda a tradição cultural judaica na música, por exemplo, e fazer ela pular o muro da sinagoga, sabe? Porque é uma tradição muito rica, muito bonita, e que eu tenho certeza que as pessoas que não precisam ser ligadas à religião vão curtir imensamente. Eu mesmo fiz uma versão em bossa nova de trechos do Eclesiastes, do Kohelet, do Antigo Testamento, na tradução do Haroldo de Campos, que é uma tradução fantástica, e eu fiz em ritmo de bossa nova algumas canções a partir de trechos do Kohelet, do Antigo Testamento, que a Lucila canta. Então, realmente, a gente precisa ter esse pular um muro, a gente precisa pular um muro, pular a cerca, vamos brincar, a gente precisa pular a cerca. Exatamente. Acho que para encerrar essa questão do judaísmo, eu acho que existe essa questão toda do estereótipo e existe também uma grande complexidade com relação à identidade judaica dentro da comunidade, né? E, inclusive, a gente vê isso muito presente nos dias de hoje, né? Quando a sociedade de modo geral tem muita dificuldade em entender por que existe judeus bolsonaristas e judeus da resistência e como que isso funciona e tudo mais, e são perguntas que eu recebo literalmente diariamente na minha vida, né, para explicar, e a resposta, na verdade, é tão simples, né? Os judeus não têm nada de especial, eles são seres humanos como quaisquer outros, então é óbvio que tem de direita, tem de esquerda, assim como tem negro de direita, negro de esquerda, assim como tem LGBT de direita e de esquerda. Né? Claro. Tem tudo, né? E agora, como isso se mostra de um lado ou de outro depende das circunstâncias e do momento e tudo mais. Lívio, me diga uma coisa.
como que você compreende hoje a questão da música especificamente contemporânea no Brasil com relação à parte política? Porque isso é um tema bastante interessante e complexo. Antigamente existia uma ideia de que a vanguarda, o experimental, é progressista. E o conservador é conservador político também, politicamente e esteticamente. Isso não é realidade mais hoje, né? Hoje a gente vê tudo misturado também. Tem gente fazendo música moderna, nova, e que é reacionário, né? Como é que você vê isso? Olha, é que tem muita gente fazendo a velha nova música. Isso. O que é a velha nova música? A velha nova música é aquela música baseada em certas técnicas, em preceitos historicamente datados, mas que revelam um grande arsenal de ferramentas de linguagem. E, se você perceber, a grande maioria dos compositores no Brasil são professores universitários. Então, eles têm um cargo a defender, um status quo a defender. Então, essa linguagem da velha nova música, a velha música nova, quer dizer, a gente está falando daquela música que era feita na Europa nos anos 50, 60, até os anos 70, né? Esses caras estão defendendo esse tipo de estética como uma forma de marcar território, de uma certa forma de mostrar, a partir de uma técnica, de um arsenal técnico, você manter uma relação de poder. Aí a gente volta àquilo que o Maurício falou, do saber. Quer dizer, então, é muito comum você ver na música universitária, como eu chamo, né, nessa música escrita universitária, esse rebarbamento dessas técnicas da música, chamada música nova, que já foram muito criticados e alargados desde os anos 60. Se você pegar uma figura como Gilberto Mendes, o Gilberto Mendes, compositor santista, que o centenário dele é o ano que vem, em 2022, o Gilberto Mendes já trazia para a linguagem da música, por exemplo, áreas da sociedade, da vida social, o futebol, a ironia. Quer dizer, eu acho que talvez uma das maiores riquezas da cultura literária judaica seja a ironia, ou a autoironia, né? Vide Kafka. Então, essa capacidade de se ironizar, de se desconstruir e se reconstruir, é um elemento de linguagem extremamente moderno, ou melhor, contemporâneo. E o Gilberto Mendes já entrou com isso nos anos 60. Quer dizer, já fazia uma crítica desse status quo da música escrita de uma forma como se fosse como um texto sagrado indecifrável, misterioso, e para o qual só poucos estavam escolhidos a praticar. Então, na verdade, eu nunca fui um compositor de música contemporânea, no sentido literal da coisa, eu sempre misturei. Então, em 1980, o meu primeiro disco, eu tocava uma espécie de música instrumental brasileira, com muita influência de Hermeto Pascoal, de Gilberto Gismonti, não é? E depois eu fui indo por caminhos em que eu incorporava outras referências. Então, quando você me pergunta dessa chamada música contemporânea, né, eu vejo ela com uma certa desconfiança, no sentido de que ela existe mais para que os professores possam provar ao fim do ano a sua carga de atividades, mais para cumprir tabela institucional, do que realmente como um engajamento dentro de criação, né? E nisso eu coloco essa coisa de pular o muro da universidade, que extrapole a universidade. Eu nunca fui a fim de falar para meia dúzia, tá certo? Eu sempre busquei encontrar os públicos interessados e me relacionar com eles e aprender com eles também. Então, eu sempre fui um heterodoxo nessa coisa da linguagem musical, nunca fui adepto da pureza. Além do que,
você sabe o que ideias de pureza levam na história, né? Aonde a gente chegou com ideias de pureza. Então, a impureza, para mim, ela é fértil. Ela cria vida, ao contrário de uma coisa estéril, que é o que se chama de um sistema de composição, um sistema fechado de criação. Perfeito, estou de pleno acordo. A questão não somente pular os muros da universidade, mas também, sobretudo, pular os muros das casas de concerto, né? Isso é uma coisa que eu procuro fazer demais, que é realmente levar a música que é chamada, tem tantos nomes, música de concerto, música artística, né? Aqui se chama até de E-Musik, que é o Ernste Musik, a música séria. Olha que nome bizarro, né? Porque a música não é séria, então, e o que significa ser séria também, né? Mas, enfim, todo esse tipo de coisa, trazer para o ambiente onde ela se torna uma coisa inquieta e inquietadora. Da mesma forma que tem que trazer a música da rua para dentro da sala de concerto, assim como já fazia Gershwin, quando, justamente, amarrando aqui nossa conversa, quando os judeus moravam justamente nos subúrbios com os negros, né? E ele trazia a música da rua, mexia tudo, misturava tudo e levava para salas de concerto. Então, acho que a gente tem que realmente trazer as coisas de um lugar para outro. E a questão não é negar a universidade, negar a questão acadêmica, né? Não. A questão é utilizar tudo isso da forma mais legítima possível e que não se prenda a essa corrupção artística que você descreveu tão bem, que é o que muitos professores fazem. Acadêmica. Eu tenho uma coisa que é bem pontual sobre isso que você está falando. Quando se inaugurou em São Paulo a chamada Sala São Paulo, eu escrevi um artigo no jornal dizendo assim, que eu queria que a ideia da Sala São Paulo se expandisse para o entorno da Sala São Paulo, para a cidade. Eu acho pornográfico até, eu fico envergonhado de construir uma sala que se diz de primeiro mundo, com a melhor acústica do mundo, e em volta ter aquela miséria humana. É pornográfico isso, sabe? É como o Festival de Campos do Jordão, em que meia dúzia de burgueses ficam brincando de Suíça no inverno paulista, a burguesia paulista vai para... Eu acho aquilo obsceno, eu sempre achei isso daí obsceno, você ter uma Sala São Paulo e em volta aquela miséria humana, e as pessoas entram de carro fechada, com o vidro levantado, correndo, fizeram estacionamento atrás da sala, que é para a pessoa não precisar conviver com aquela miséria humana da frente. Então, existe uma entrada pelos fundos. É pornográfico isso, eu acho. Eu acho que isso... Eu queria explodir aquela Sala São Paulo. Sabe? Mas finalmente nós temos uma orquestra de primeiro mundo. Foda-se. Eu não estou interessado numa orquestra de primeiro mundo, eu estou interessado num povo de primeiro mundo, numa cidade de primeiro mundo. Sabe? Eu não vou ser que nem o livro que eu escrevi agora sobre a semana de 22, a música na semana de 22, que foi mais uma simulação do que realmente uma realização. E como nós vivemos o Brasil é a cultura, a história da simulação, né? Isso daqui não é um país, isso daqui é uma simulação. Uma simulação que atende a interesses de pequenos grupos, né? Isso daqui não é uma sociedade. Então, da mesma forma, a Semana de 22 não foi um marco no modernismo, em termos de realizações e nada. Foi um bando de jovens, bem-nascidos, única exceção era o Mário de Andrade, que era o único negro, que buscavam uma atualização em relação ao que eles frequentavam em Paris. Eles queriam brincar de André Breton, brincar de surrealista, e foi isso a Semana de 22. Na verdade, os modernistas, chamados modernistas, só vão fazer alguma coisa que preste no Manifesto Antropofágico do Oswald de Andrade em 28. 6 anos depois, né? Então fica essa cultura do simulacro, da efeméride, que ano que vem vai ser um inferno.
sobre a semana de 22, porque também vai coincidir com acho que é bicentenário da independência. Sim. Então vai ser um inferno. Quer dizer, a direita os conservadores, as pessoas que só usam esse papo de nação para justamente justificar os privilégios, vão vir com tudo. E é isso que eu tenho advertido todo mundo aqui, ó. Não caia no papo de vamos fazer uma nova semana de 22. Não existe isso. E é o coro dos contentes, como a gente costuma dizer, que vai celebrar esse simulacro. É triste, é chato falar isso, porque chove no piquenique das pessoas, mas semana de 22 não foi importante. O que foi importante foi a exposição da Anita Malfatti em 17, que o Monteiro Lobato detonou, aquilo foi um marco, e 28, Manifesto Antropofágico do Oswald de Andrade. É a partir daí. 28, e o Mário de Andrade... Também 28, Macunaíma, né? E o Mário de Andrade, o primeiro Mário de Andrade, porque depois ele vira um chato nacionalista, quase que ele sai de mão dada com o Plínio Salgado, que era um integralista. Eles quase saem de mão dada. O Camargo Guarnieri, que era o aluno do Mário de Andrade, o compositor, vem e denuncia o Kohlreuter, em 1935, como um comunista, que merece ser expurgado, merece ser deportado pelas ideias. Quer dizer, é gente do Mário de Andrade, o Camargo Guarnieri. De certa forma, o Mário era muito culto para se prestar esse papel de fazer esse tipo de crítica. Então ele pega e ele utiliza o batalhão dele, que entre outros tinha esse compositor, o Camargo Guarnieri. A história toda é bastante complexa, né? Eu escrevi o mais recente artigo que eu escrevi sobre, aqui no 247, ontem mesmo, na verdade, publicado, eu falo um pouquinho sobre essa fantasia sobre a qual a sociedade brasileira sempre viveu, e eu falo especificamente da questão da alegria brasileira, né? Que existia essa ideia, e o artigo se chama A Morte da Alegria Brasileira, ou, entre aspas, como na Alemanha explico sobre o fim da Lebensfreude, né, a alegria de vida, que o alemão e o europeu sempre viam o brasileiro dessa forma, e agora isso vai sendo desconstruído, porque eles entendem que o povo brasileiro pode abraçar o nazifascismo como qualquer outro povo, e realmente o fez, né? E eu termino o artigo justamente falando da semana de 22, engraçado que você está falando isso agora, porque ontem mesmo eu publiquei isso, e eu falo justamente de 22, da semana de 22, e depois do manifesto em 28, e no mesmo ano o Macunaíma com a sacada do herói sem caráter, né? Que não é um herói mau caráter, é um herói que não tem caráter, sem caráter, né? Que é o personagem que representa o Brasil, e depois realmente o Mário de Andrade é uma figura super complexa, né? Inclusive os problemas que ele teve com o Getúlio Vargas, né? Ele se torna uma pessoa bastante ambígua até se exilar no Rio de Janeiro e acabar morrendo, né? Em situações assim meio incompreensíveis também. E o Camargo Guarnieri, só para completar, ele publica aquela carta, basicamente uma carta nazista, né? Eu traduzi essa carta para o alemão por causa do meu doutorado. Depois o Kohlreuter responde com outra carta, também metendo pau nele. Mas realmente, quando a gente pensa em tudo isso, e depois na ditadura, voltando para o começo da conversa, é o que você falou. Não é inacreditável ter um Bolsonaro. Estava sempre aí, né? Sempre. Sempre. Isso me lembra uma frase do poeta maranhense, Joaquim de Souza Andrade, que resolveu de uma forma engenhosa o dilema hamletiano do ser ou não ser. O Souza Andrade resolveu esse dilema de uma forma extremamente inteligente e que diz muito do Brasil. Ser e não ser. Essa é a sacada dele. E o brasileiro é assim. É aquilo que o Mário fala no O Herói Sem Caráter. Ele é e não é. Não é que ele não é. Ele é. E, ao mesmo tempo, ele não é. E é por isso que a gente está no buraco que a gente está. Não tenha dúvida
que é por isso. Porque se você pensar bem, o governo Lula aqui nesse país é um ponto fora da curva, não é a regra. Ele é totalmente a exceção. Ele foi um momento histórico assim muito particular na história do país. A regra é Bolsonaros. Essa é a regra. Ou Collor, né? É Bolsonaro ou que tais e similares, né? É secos e molhados, é isso aí. Então, a gente, hoje em dia, o mais importante é a gente compreender como esse processo chegou, mesmo tendo um governo de esquerda, um governo popular, como ao final deles a gente chegou nisso, quer dizer, como foi se construindo, como foi se minando a ideia de progressismo, a ideia de um país para todos, como isso foi sendo minado nos últimos anos, para a gente chegar onde chegou. Isso é que é importante a gente entender, né? Porque a gente não chegou a isso que você está falando, a gente não chegou à toa nisso, não. Não estamos nessa à toa. Estava tudo enraizado, e a questão da memória, né, a falta de consciência de sua história, e, logicamente, o imenso problema da educação, né? Educação. Há alguns programas atrás, eu tive o prazer de ter como convidado o Paulo Betti, e o Paulo falou uma coisa muito séria. Ele falou que o que ele não suporta é ver no Brasil o pobre de direita, né? Que é assim, que é o que você falou, que você via, né, nos bares e tudo mais, né, os bolsonaros pobres e tudo mais. Tipo, é uma inconsistência uma inconsistência humana tão gritante, né? Porque o empresário de direita tem coerência dentro disso, né? Agora, o pobre de direita... Aí o Paulo Betti fala assim: você sabe por que você não trabalha 16 horas e trabalha 8 horas? É por causa das forças da esquerda, né? Se fosse só da direita, você continuaria sendo escravo ou neo-escravo, como tem tantos hoje vítimas do neoliberalismo. Mas sem educação, realmente fica impossível de consertar esse tipo de coisa, né? Por isso é que é uma construção tudo isso, né? Que envolve os meios de comunicação fortemente, né? A TV Globo tem uma enorme parcela nisso, enorme parcela em criar essa ignorância enorme, porque ela é de massa mesmo. E ela atinge justamente o empresário milionário, a classe alta não assiste Rede Globo. Quem assiste Rede Globo é o cara fudido lá na favela, o cara na periferia, porque ele não tem mais o que fazer. Ele só tem aquilo, uma televisão para poder tirar a cabeça daquilo ali. Então, por isso que eu tenho um grande pé atrás com essa hipocrisia que acontece com relação ao discurso de gênero. Quer dizer, hoje em dia a Rede Globo, valorizando as minorias e tudo mais, isso tem uma estratégia de capital muito forte, bancado pela Natura. Você veja, os grandes empresários que estão faturando em cima dessas questões, que são empresários de cosmético. O Ailton Krenak falou outro dia, ele falou, olha, o problema do conhecimento tradicional, dos povos tradicionais, é que quem vem e fatura são meia dúzia de empresários aí que capitalizam em cima disso e criam grandes empresas, grandes fortunas. Não é o índio com os produtos dele, né? E ainda posam de defensores das comunidades indígenas. Então, é o cinismo macunaímico. É um cinismo. E o Brasil sempre foi isso, sempre foi esse cinismo. Nós não estamos num período de exceção. É que o grande capital perdeu um pouco o controle do poder central, porque o cara é um pirado. Ele vive uma fantasia própria. E então o capital agora está vendo como é que a gente faz para tirar aquele cara de lá sem perder o controle. Sem deixar cair nas mãos do Lula de novo, né? Exato. Como é que a gente faz para não perder o controle, mas esse cara não pode continuar? É a chamada terceira via que está sendo construída aí. E que não vai ter a menor chance, porque nesse país, nesse momento, não tem a menor chance. É Lula ou Bolsonaro na próxima eleição e acabou. O resto é fantasia, eu acho, na minha visão.
Vamos ver, a Globo vai fazer a campanha dela, né, com toda a força que ela possui, e não é só Globo também, é todo o grupo Globo, né, não é só a Globo da telinha, mas é todo o grupo, e também outros jornais por aí, e outras filhas da Globo também. Deixando claro também que, já que a gente está fazendo paralelos com a Alemanha e tudo mais, logicamente aqui as maiores televisões não são televisões privadas, não são empresas, né? Não são empresas nas mãos de algumas famílias bilionárias, como é nos Estados Unidos a Fox News, por exemplo, né? Que se for contar a história da Fox News, a gente vai ver o quanto estrago esse canal de TV fez na história dos Estados Unidos e, consequentemente, de todos os países onde os Estados Unidos colocaram as mãos. Ou seja, esse é o tamanho da força da informação manipulada por alguns um pequeno grupo de bilionários, né? Agora, a gente vai perguntar o quê? Poesia em tempo de pobreza? Música inventiva em tempo de pobreza? Sim. Aí é que é mais importante ainda. Claro. Você ir contra o mainstream, você propor coisas novas, é totalmente essencial que não se perca isso. Então, quando se fala em arte engajada e tudo isso, e se fala, vamos fazer o que eles querem ouvir, não, você tem que ampliar, você tem que trazer coisas novas, diferentes, você tem que dialogar, você tem que criar conflito, você tem que criar tensão, você tem que criar susto, surpresa, não é? Então, isso que muito se fez no início da Revolução Russa, quer dizer, é o grande ápice da arte russa, nos primeiros anos da Revolução, onde se experimentou loucamente, né? Depois veio todo o que a gente sabe o que veio, mas não importa, naquele momento fazia sentido ser experimental e ser criativo. Então, não há uma contradição entre dificuldade social e criação inventiva. Pelo contrário, existe sim uma contradição entre um tempo difícil social e uma arte acomodada. Aí a arte acomodada, isso que você estava falando de salas de concerto e tudo mais, você vê, o projeto que eu fiz de orquestra de músicos das ruas, justamente levava eles para dentro das salas e a partir daí eles eram respeitados. Então, mais uma vez, você via que o comportamento de classe quase se reproduzia e justamente eu ironizava isso. A minha ação era no sentido de ironizar, mostrando que as coisas estavam fora de lugar. Porque aquele músico que ficava no chão, na calçada da rua, e que as pessoas quase pisavam em cima dele todo dia, especialmente nas cidades do interior, eu sempre integrava um músico da cidade, né? De repente, elas estão pagando ingresso para assistir ele no palco e aplaudindo ele. Quer dizer, foi um choque. Em várias cidades foi um choque quando o pessoal percebeu que entrava pelo palco aquele músico que eles viam todo dia tocando ali no chão. Só que agora ele estava num palco. Então, era uma ironia que eu estava fazendo. E a Orquestra de Músicos das Ruas, ela é uma ação criativa, mas é extremamente irônica também, com relação a espaços sociais. Sem dúvida. E isso que você descreveu é uma das maneiras de descrever a iniciativa desse programa, arte e resistência. A arte é resistência. E se ela for mais uma engrenagem, mais uma peça das engrenagens do establishment, e ela for acomodada e ela realmente não movimentar a sociedade e o pensamento do ser humano, realmente ela não merece o status de arte, né? Ela não deve ser considerada com aquilo que a arte pode e deve ser, que é o instrumento transformador, o instrumento que faz com que as pessoas saiam da sua zona de conforto mental e espiritual. E exatamente, é nessas horas que a gente precisa de mais arte ainda, e é nessas horas que a gente tem que ter mais
coragem para dinamitar Salas São Paulo e outras, né? É isso aí. Concordo, Meu caro, plenamente. quando a gente for dinamitar a Sala São Paulo, a gente vai dar uma passadinha lá em Santo Amaro, porque há muito tempo que eu quero dinamitar o Borba Gato também, viu? Faça uma relação, faça uma lista. Vamos fazer uma lista. É isso aí. Meu caro, foi um grande, imenso prazer conversar com você. Essa hora passou rapidinho. A gente sempre que começa a conversar tem papo infindável. É E isso aí. espero que a gente possa fazer mais vezes. Mas antes da gente se despedir, a gente tem o nosso quadro final ainda, que é a leitura de poemas, né? Acho que você preparou alguma coisa para a gente por aí? Sim, eu tenho um poema aqui para ler. Você quer que eu leia agora ou você vai ler um poema antes? Como é que você quer fazer? Pode ler primeiro, e eu vou separando o que eu escolhi aqui também. Fica à vontade. Então, eu vou ler um trecho curto do Canto 81, do poeta norte-americano Ezra Pound, que escolhi justamente para a gente relativizar essa questão de ideologia e de criação artística. Ezra Pound, que foi um dos maiores poetas do século XX e que aderiu ao fascismo do Benito Mussolini, fazia emissões pela rádio, depois foi preso, foi levado a um manicômio nos Estados Unidos, um dos maiores poetas do século XX. Eu escolhi um trecho que eu gosto muito, tradução do Augusto e Haroldo de Campos e Décio Pinhatari. Canto 81. O que amas de verdade permanece. O resto é escória. O que amas de verdade não te será arrancado. O que amas de verdade é tua herança verdadeira. Mundo de quem? Meu ou deles? Ou não é de ninguém? Veio o visível primeiro, depois o palpável. O que amas de verdade é tua herança verdadeira. O que amas de verdade não te será arrancado. A formiga é um centauro em seu mundo de dragões. Abaixo tua vaidade. Nem coragem, nem ordem, nem graça são obras do homem. Abaixo tua vaidade. Eu digo, que mesquinhos teus ódios nutridos na mentira. Abaixo tua vaidade. Ávido em destruir, avaro em caridade. Abaixo tua vaidade. Ter colhido no ar a tradição mais viva, ou num belo olho antigo, a flama inconquistada, isto não é vaidade. Aqui, o erro todo consiste em não ter feito, todo, na timidez que vacilou. Esse é o canto Realmente, 81. Canto 81. Você escolheu muito bem. O Ezra Pound é aquela típica personagem da história do mundo que nos faz refletir sobre tantas coisas, sobre a arte, sobre o posicionamento das mentes humanas. Para quem não sabe, como o livro já falou um pouquinho, mas ele foi um dos famosos colaboradores norte-americanos com a Alemanha nazista, com a Itália fascista, foi um propagandista nazista, né? E então o gatilho de reflexão aí é a É produção complexo. artística. É Diga. complexo. Eu acho que são figuras que fazem a gente refletir sobre a complexidade e quanto pequenos são os julgamentos que a gente pode ter, quanto eles levam a gente a pouco lugar. Como dizia o Cage, ele falava, o gosto é uma parede. Você diz, eu gosto, eu não gosto. Ele não te leva a lugar nenhum. O gostei e não gostei. A coisa que te expande é a reflexão. Perfeito. O gosto ele deve ser limitado a. Tive um professor que uma vez falou assim: gosto é geleia de morango ou geleia de maracujá. A arte não é para gosto, né? É por É aí. isso aí. E o Ezra Pound, assim como outros, nos fazem, sobretudo, nos dão material, sobretudo, para refletirmos sobre a questão também do belo, né? Do belo e do feio, do agradável e do desagradável. E aí a gente vai para Wagner, né? Aquela pergunta que como que alguém que tinha o caráter que ele tinha
compunha música que pode ser considerada angelical por alguns, não é mesmo? Então, aquela ideia quixotesca de que não há feio na arte fica só dentro dos livros mesmo, né? Na vida real não é assim que funciona, certo? É isso aí. Eu escolhi um poema bem curtinho, mas tem tudo a ver com a nossa conversa, e o nome dele já foi falado aqui, eu acho que umas 2 vezes na nossa conversa. Este poema é do Décio Pignatari, poema de 1957, um dos poemas mais famosos da poesia concreta e musicado pelo Gilberto Mendes, que já foi falado aqui também. O Lívio já sabe do que eu estou falando. Beba Coca-Cola. Isso. Então, vamos lá. Vou tentar ler da melhor forma possível, dentro do que é possível ler uma poesia como esta, que é uma poesia não somente audível, mas também visual, e através de Gilberto Mendes, musical e tudo mais. Beba Coca-Cola, babe cola. Beba coca, babe cola caco. Caco, cola. Cloaca. É isso aí, esse poema é maravilhoso. E a música do Gilberto Mendes é linda. E ela está no YouTube, uma versão dela muito boa, com um coral de Colônia, da Alemanha. Uma gravação que ficou muito boa. É isso aí, maravilhoso. Você sabe que quando eu fazia o doutorado aqui ainda, eu dei uma palestra sobre música moderna brasileira e tudo mais, e coloquei essa gravação, não essa gravação que você falou, acho que outra, não sei. E aí tentei explicar um pouquinho, né? Li o texto, expliquei sobre isso. Enfim. Mas, para minha surpresa, na hora que teve o arroto, né? A reação do público foi gigante, assim, o pessoal se surpreendeu muito, né, com a criatividade, com a ironia, com a crítica de um compositor. A ironia é tudo. No sarcasmo, né, que escreveu, né, na partitura um arroto, né, que é o que traduz, né, e isso nem o próprio Décio escreveu na poesia dele, mas o Gilberto acrescentou, né? Não, e o mais difícil era nas apresentações, o Gilberto brincava comigo, ele falava, não, a grande dificuldade é encontrar alguém do coro que esteja apto na hora certa de fazer o arroto sonoro, quer dizer, era um desafio tremendo, porque cantar eles já estavam educados a isso e tudo bem, agora fazer um arroto sonoro na hora certa, quer dizer, é muito bacana. É fantástico. Uma das principais, talvez uma das principais peças musicais do século XX, né? Não é exagero falar isso, né? Não, não. Em termos de escrita coral, o Gilberto está entre os 4 ou 5 caras no século XX que escreveram para coro, para voz. Com certeza. Concordo. E ele é um cara que realmente tinha uma compreensão da voz humana, uma compreensão ímpar. Inclusive, quando eu pude conversar com ele sobre algumas de minhas obras, fiquei contente justamente por ele ter apontado isso na minha obra, sobre a questão vocal. Ele falou, trabalhe bastante isso, porque esse é o seu caminho, assim, e é o meu instrumento preferido, no fim das contas, a voz humana mesmo. Ela é infindável, né? Com certeza. E o Gilberto tinha muita consciência disso, porque ele também cantava em coro. Sim. Então ele tinha o trabalho prático do dia a dia de um coral e tal. Ele era... E está sendo lançado hoje, inclusive, um livro sobre ele, notas biográficas, do Flávio Viegas Amoreira. Um livro muito interessante, eu li, é muito bom. Dá uma geral na trajetória cultural do Gilberto Mendes. Não é um livro técnico para músicos, mas dá um contexto muito rico. E também enquanto pessoa, uma pessoa muito querida, uma pessoa que pessoalmente me deu uma força muito, muito grande no começo da minha carreira, e eu guardo um carinho bastante grande por ele, assim como guardo também pelo Jacob Ginsburg, que você falou no começo da entrevista, né?
Para quem não sabe, ele é o fundador da Editora Perspectiva, uma das maiores editoras do Brasil, né? E um cara que trabalhou até 90 anos de vida, né? Não parou de trabalhar, né, É Lívia? o fim. Não parou. Foi até quando deu, ele estava lá e sempre aberto a receber a gente para bater papo. Uma figura maravilhosa, inesquecível. Sem dúvida. Meu caro, espero que você tenha gostado da nossa conversa. Eu passo para você se despedir e mandar um recado para todos nós. Jean, foi um prazer conversar contigo, que é uma oportunidade da gente poder trocar ideias e mais do que isso, poder exercitar, né, o pensamento, que o pensamento é que nem o corpo, o corpo dizem que precisa fazer exercício todo dia, o pensamento também. A gente tem que estar pensando, refletindo, questionando, falando, verbalizando, que é muito importante verbalizar, porque nesses tempos de pandemia, as pessoas estão muito fechadas, muito isoladas, e a conversa é essencial para a gente oxigenar as ideias. Muito obrigado, cara. Um abraço forte. Muito obrigado pela presença, foi um grande prazer, meu caro. Espero que todo mundo tenha gostado. Não deixem de averiguar a obra do Lívio na internet, tem bastante coisa. Procurem nas redes sociais e tudo mais. E quem não segue ainda o Arte Resistência no Instagram, não deixe de seguir, tá aqui embaixo na descrição. Um beijo a todos e, como sempre, ninguém solta a mão de ninguém. Tchau.